muito auxílio para a vida, não é? Porque nós entendemos que o cristianismo serve para essa vida aqui e agora. Aqui e agora. Nós não pregamos o cristianismo porque você vai morrer amanhã. Nós pregamos o cristianismo porque você vai viver amanhã. E viver com Jesus é lindo, gente. Viver com Jesus é maravilhoso. Viver com Jesus ao nosso lado, conosco, nos guiando, nos orientando, é maravilhoso. O cristianismo serve para essa vida aqui agora. Mas o cristianismo fala de vida eterna. Vida eterna. O cristianismo se importa com a sua eternidade também. Você tem uma vida para viver depois dessa vida. Olha, viver essa vida com Jesus é maravilhoso, mas morrer sem Jesus é terrível, terrível. Viva com Jesus e morra com Jesus. Então hoje eu quero falar sobre salvação. Salvação no último segundo. Lucas capítulo 23, os versículos 32 e 33 dizem assim: dois outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele para serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Somente até aí. Irmãos, 3 homens morreram naquele dia. 3 homens. 3 homens foram crucificados do lado de fora das muralhas de Jerusalém, num lugar que nós lemos chamado Caveira, ou na linguagem daquele tempo, Gólgota. Era um lugar onde os romanos realizavam suas execuções. Ele era um lugar não muito distante de uma das portas de Jerusalém, chamada Porta de Damasco. Não era muito distante porque a intenção era que os habitantes de Jerusalém, da cidade, pudessem ver as execuções acontecendo. Era a intenção dos romanos que fosse dessa maneira. Jesus de Nazaré está pendurado na cruz do meio. 2 homens foram crucificados com ele, um à sua direita, outro à sua esquerda. Quem eram eles? Quem eram esses 2 homens? Os tradutores se alternam entre 2 palavras para descreverem quem eram esses 2 homens. Alguns dizem criminosos, outros dizem malfeitores. No original, o evangelista Lucas tem algo que significa membros da classe criminosa, ou criminosos profissionais, ou membros do submundo. Esses homens eram bandidos, assassinos sanguinários, homens que matavam por diversão, ou matavam por lucro, eram matadores, homens maus. Alguns autores, intérpretes da Bíblia, até sugerem que eles eram revolucionários políticos, empenhados em derrubar o jugo da dominação romana. E se fosse assim, então nós deveríamos considerá-los como terroristas, aqueles terroristas que nós vemos na TV, que nada mais usam além da violência para atingir os seus objetivos políticos. Agora nós não sabemos mais nada além disso. Nós não sabemos os seus nomes, nós não sabemos suas cidades de origem, nós nem sabemos os crimes que eles cometeram para estarem ali na cruz. Nós supomos que eles tinham sido parceiros no crime, mas isso também não é certo. Alguns sugerem até que eles tivessem sido irmãos, mas também não há nenhuma maneira de ter certeza disso. Nós não saberíamos nada a respeito desses 2 homens, exceto por um detalhe: eles estão participando da cena principal, do maior drama de todos os tempos, a crucificação de Jesus Cristo. Se não fosse isso, esses 2 homens seriam mais 2 anônimos, morrendo sem que a humanidade tomasse conhecimento. Pode parecer que esses 2 homens são exatamente iguais,
ambos criminosos, ambos condenados a morrer juntos, ao mesmo tempo, no mesmo lugar, no mesmo dia. Parece que eles são iguais, mas não há homens mais distintos e mais diferentes do que esses dois homens. Ok, ambos tinham sido severamente espancados antes de serem crucificados, ambos estavam nus diante da multidão ali presente, ambos estavam cobertos de sangue e sujeira. Esses dois homens foram condenados à morte, e ambos estariam mortos em poucas horas. Ninguém poderia olhar para eles e apontar qualquer diferença entre eles, mas na realidade, não poderia haver homens mais diferentes do que esses dois pendurados ao lado de Jesus. Esses dois homens que foram crucificados naquelas cruzes diferiam num ponto principal: a maneira como eles viam o homem que estava sendo crucificado na cruz do meio. Isso fez toda a diferença entre o homem da direita e o homem da esquerda. A maneira como eles viram o homem crucificado na cruz do centro. Um homem queria fugir, não o perdão. Um outro homem queria o perdão, não fugir. Nessa noite nós vamos dar uma olhada no homem que queria o perdão. Ele era um homem numa situação desesperadora, brutalmente crucificado. Ele está morrendo em agonia, porque ele cometeu crimes. Ele é um homem culpado, e ele está ali na cruz justamente, sendo punido justamente. Ele merece morrer, ele sabe disso, e ao pôr do sol ele estará morto. O seu caso foi julgado, sentença anunciada, sentença executada, todas as vias puramente legais foram esgotadas, e agora ele está ali na cruz. Por quê? Porque ele merece estar. Esse homem está muito perto da morte, e agora no seu último momento de vida, ele faz um apelo. Só que esse apelo não é mais para as instâncias humanas, ele faz um apelo a um superior tribunal do universo. Versículo 42 de Lucas 23 diz do apelo desse homem. Ele fala para Jesus: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Irmãos, eu digo a vocês que nós temos aqui o exemplo mais impressionante de fé salvadora na Bíblia. Jesus está pendurado ao lado dele, uma confusão sangrenta, uma visão horrível de se ver, os pés e os braços de Jesus pregados na cruz, cordas mantêm o corpo de Jesus preso àquela cruz na posição vertical, para que ele não caia. Cada movimento é uma agonia, cada respiração uma tortura. Abaixo dele havia uma multidão uivando, gritava por sangue, eles zombavam, eles vaiavam, eles maldiziam, eles rugiam como hienas selvagens abaixo da cruz de Jesus. Eles riem quando Jesus tosse com sangue na boca. Eles gritam em aprovação quando alguém joga uma pedra no Cristo crucificado. É tumultuado, é infernal, é brutal, é desumano. No entanto, irmãos, é aqui, é nesse momento, é em meio ao sangue, ao tumulto, que esse homem chega à fé. De alguma maneira, esse ladrão viu Jesus, e de alguma maneira esse ladrão viu Jesus sangrando e nu, e ainda acreditava que um dia ele iria entrar no seu reino. Esse homem mau viu Jesus no seu momento de maior fraqueza, e ainda assim esse homem acreditou em Jesus, e ainda assim esse homem olhou para aquele homem massacrado na cruz e confiou nele. Veja bem, ele é um pecador crucificado que confia num Salvador crucificado. Eu vejo uma manifestação de fé tremenda.
Nenhum homem jamais pareceria menos como um rei do que Jesus naquele dia. Mas esse homem olhou para Jesus e viu em Jesus um rei. Você sabe, Jesus foi massacrado durante o seu espancamento antes da cruz. Você sabe os horrores da cruz, você sabe a vergonha da cruz, mas esse homem olha para Jesus e ainda assim, ele vê em Jesus um rei. Isso se torna ainda mais impressionante quando você considera que esse homem não tinha nenhuma das vantagens que os discípulos tiveram. Tanto quanto nós podemos dizer, ele nunca ouviu os ensinamentos de Jesus à beira-mar, nunca. Nunca viu Jesus curar um doente ou ressuscitar os mortos. Esse homem não sabia nada das grandes parábolas contadas por Jesus. Ele nunca viu nenhum dos milagres de Jesus. Esse homem perdeu todos os sinais exteriores da realeza de Jesus. Você entende? E no entanto, ele acredita. Ele evidentemente não sabia nada sobre nascimento virginal, profecias do Velho Testamento, as conversas que Jesus teve com Nicodemos, a ressurreição de Lázaro apenas uma semana atrás, o milagre vindouro da ressurreição era desconhecido para ele. Todas as coisas que eu e você tomamos como base para a nossa fé, ele não sabia de nada. Ele apenas tem um homem na cruz, crucificado, e ele olha para esse homem na cruz, e ele crê, ele é um rei. Lá na cruz ele veio a compreender o coração do Evangelho. Jesus crucificado, espancado, zombado, abandonado, sangue escorrendo, vida desaparecendo, e esse ladrão viu um rei. Ele viu uma outra coroa, além daquela coroa de espinhos. Um homem crucificado viu outro homem crucificado e creu nele. É isso que está acontecendo. E isso fez a diferença entre céu e inferno. Irmãos, do nosso ponto de vista, olhando para trás, olhando essa história, essas palavras dele parecem ainda mais notáveis. Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ao dizer isso, ele não quis dizer, lembre-se do meu nome, não é isso. Ele não quis dizer, erga um monumento a meu respeito. Não, ele simplesmente está dizendo, olha Jesus, quando você entrar no teu reino, ainda que seja um cantinho, ainda que seja um barraquinho, lembra-te de mim. Irmãos, é a oração mais modesta que um homem pode fazer. E é a oração modesta de um homem que sabe que não merece o que está pedindo. Ele sabe disso. Agora, quando a gente coloca a totalidade das suas palavras em conjunto, a gente pode ver claramente que grande fé esse homem teve. Que grande fé ele teve. Esse homem olha para Jesus e ele diz a respeito de Jesus, ele não cometeu nenhum mal. Isso é fé na pessoa de Jesus. No versículo 42 ele diz, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus, isso é fé no poder de Jesus. Lembra-te de mim, isso é fé na misericórdia de Jesus. Quando entrares no teu reino, isso é fé no reino de Cristo, no reino de Jesus. Que fé esse homem teve! E a oração que ele fez? É uma oração incomum, é uma oração pobre, é uma oração sem teologia, é um pedido sem base nenhuma, e ainda assim, essa oração nos lembra que Deus julga a sinceridade do nosso coração, que Deus não precisa das nossas palavras rebuscadas, que Deus não está nem aí para a nossa teologia profunda, que Deus olha para o coração do homem, quando o homem diz, Deus! Há quantos livros que nos ensinam a orar, quantos livros nos ensinam sobre a atitude correta, quantos livros mostram as palavras corretas, quantas orações nós aprendemos para quebrar maldições, para livrar disso e daquilo, para nos proteger daquilo e daquilo outro.
Quando tudo que nós precisamos é ter um coração como aquele homem lá na cruz, que apenas disse: Deus! Isso fez diferença entre céu e inferno. Querido, quando você vai ao médico, você não precisa entender exatamente os termos técnicos que os médicos usam. Você só precisa ir ao médico certo, e ele vai lhe prescrever o remédio certo, e você apenas faça isso. Não é assim que a gente faz. Da mesma forma, esse pobre ladrão morreu sem conhecer todas as palavras certas para dizer, mas o que ele disse era bom o suficiente, porque ele disse para a pessoa certa. Disse para a pessoa certa. As palavras não fazem diferença. Quando ele disse: Jesus, lembra-te de mim, ele não sabia de tudo o que estava pedindo. Antes do anoitecer, ele recebeu muito mais do que ele esperava. Esse ladrão na cruz estava morrendo por seus pecados, um homem culpado, justamente punido. Ele clamou a Jesus no último segundo e ele foi salvo. Como sabemos que esse ladrão foi salvo? Sabemos que ele foi salvo pela resposta de Jesus no versículo 43. Jesus lhe disse: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Jesus respondeu ao seu pedido, dando-lhe uma promessa de 3 partes. Primeiro, Jesus lhe dá salvação imediata. Você nota a palavra hoje. Hoje. Jesus coloca no início da sua fala para dar ênfase. O que significa hoje mesmo, no dia dessa crucificação, seja onde for o paraíso. Jesus disse a esse ladrão, ele estava indo para lá, naquele mesmo dia, hoje mesmo. Jesus lhe dá salvação pessoal. A frase significa estar comigo de uma forma muito pessoal. Hoje você estará comigo, de uma maneira íntima. Não quer dizer que você estará lá e eu aqui, mas quer dizer, eu e você estaremos juntos, lado a lado. Significa estar na presença pessoal de outra pessoa. Onde quer que Jesus estivesse indo, esse ladrão estaria indo com ele. É salvação pessoal. Irmãos, às vezes a gente se concentra tanto nos detalhes do céu, que nós perdemos a grande figura do céu. Nós gostaríamos de saber o que os nossos entes queridos, aqueles que já partiram, o que eles estão fazendo no céu. Mas nem nos nossos melhores momentos teológicos a gente vai conseguir discernir ou entender isso. Nós sabemos tão pouco como é que é a vida do outro lado, mas uma coisa é verdade. Como é o céu? O céu é o lugar onde Jesus está. E estar com Jesus é estar no céu. Você entende isso? Olha, se eu estivesse numa viagem, longe de casa, por vários dias, eu poderia dizer a alguém: eu mal posso esperar para chegar em casa. Mas veja, eu não estou dizendo que sobre tijolos literais ou tapete literal, não é isso. Não é como se eu entrasse em casa e dissesse: oi, cortinas, nossa, que falta eu senti de vocês. Oi, sala de estar, que vontade eu tinha de sentar nessas cadeiras. Se eu falasse assim, você pensaria: o cara está louco. Não, a casa é preciosa para mim, porque a minha família está lá. Quando eu digo mal posso esperar para chegar em casa, eu quero dizer mal posso esperar para ver a minha família novamente. A mesma coisa é o céu, gente. A glória do céu não é as ruas de ouro, ou as portas de pérola, nem mesmo o rio da vida, ou os anjos de Deus. A glória do céu é Jesus. Jesus. O céu é onde Jesus está, e quando finalmente chegar ao local onde Jesus está, nós estaremos em casa novamente, na presença eterna de Jesus. Hoje você estará comigo. É tudo que o homem precisa, é estar com Jesus, é estar com Jesus, é estar com Jesus.
esse homem recebe salvação imediata, esse homem recebe salvação pessoal, mas ele também recebe salvação celestial. Jesus fala do paraíso, e paraíso é uma palavra crucial aqui. Estudiosos da Bíblia nos ensinam que essa palavra se refere a jardins, como os jardins dos reis persas. Conta a história que quando um rei queria honrar os seus súditos, ele convidava esse súdito para caminhar com ele no seu jardim particular. Era uma honra enorme. Essa mesma palavra foi usada no Antigo Testamento para se referir ao jardim do Éden. Apocalipse 2:7 se refere ao céu. É um lugar de beleza, de liberdade, de bem-estar, inexprimíveis. Agora, se a gente tomar essas três promessas juntas, salvação imediata, salvação pessoal, salvação celestial, nós podemos ver que o que Jesus está dizendo é algo incrível. Ele está prometendo a esse homem que viveu uma vida inteira de crimes, Jesus está prometendo que após a sua morte, esse ladrão será transferido para o céu. E não só isso, ele vai estar na presença pessoal de Jesus no céu. É a coisa mais incrível que eu já vi na Bíblia. Esse ladrão recebeu muito mais do que ele próprio pediu. Que dia incrível foi esse dia para esse criminoso, não é verdade? De manhã ele está preso, ao meio-dia pendurado numa cruz, ao pôr do sol está no paraíso. Quem poderia imaginar? De uma vida de pecado e vergonha, ele passou imediatamente para uma vida de bem-aventurança eterna. Irmãos, baseado nisso, existe um grande conforto, à medida que nós nos despedimos das pessoas que nós amamos, e essas pessoas morrem no Senhor. No momento que um crente morre, ele passa imediatamente, hoje, ele passa imediatamente para a presença pessoal de Jesus, instantaneamente. Isso é o que Paulo queria dizer quando ele disse estar ausente no corpo e estar presente no Senhor. Você morre nessa terra e você desperta na presença de Jesus, no céu de Jesus. Querido, o céu começa no momento em que nós atravessamos a linha tênue, a linha estreita entre essa vida e a próxima vida. Não 50 anos depois que morrermos, não 150 anos, não depois que você fizer uma missa ou um culto para a salvação da alma de quem partiu. Não! Jesus fala hoje, imediatamente. É a promessa do céu. Nós temos a garantia de Jesus, nós temos a palavra empenhada de Jesus. Esse homem, esse ladrão, esse canalha, esse vagabundo, esse criminoso profissional, que se aparecesse aqui na igreja, nós nos assustaríamos com ele. Se ele se mudasse para a nossa rua, nós iríamos querer sair do bairro. Esse homem, ele passou diretamente da cruz para o paraíso. Irmãos, quando eu leio essa história, ela me ensina tantas coisas. Eu trago 3 lições para concluir. 3 lições de esperança e encorajamento. A primeira lição: nunca é tarde demais para encontrar-se com Jesus. Nunca é tarde. Às vezes as pessoas dizem: eu sou muito velho para isso. Ou então dizem assim: eu já passei dessa época. Ok, isso é verdade no nível físico. Se você não foi atleta até os seus 40 anos, dificilmente você vai morrer um atleta. Você entende? Tem coisas que realmente você pode olhar e dizer: passou, não dá. Conforme você envelhece, algumas coisas que você simplesmente não pode fazer mais. Mas ninguém pode dizer: é tarde demais para encontrar-se com Jesus. Querido, nunca é tarde demais para voltar-se para Ele. Enquanto há vida, enquanto há fôlego, enquanto o coração ainda bate, o convite ainda está de pé. Alguém pode ser salvo no último segundo? Claro que sim!
a maravilhosa graça de Deus responde: sim. Às vezes nós olhamos para certas pessoas e a gente diz assim: foi longe demais. Para esse daí nem Jesus dá jeito. Não tem gente assim? Você conhece gente assim? Se você não conhece ninguém assim, talvez você seja essa pessoa. Nem Jesus dá jeito. A gente pensa assim, não é? Então a gente desanima e a gente para de orar por aquela pessoa. Mas, querido, essa história nos ensina que ninguém foi longe demais. É verdade. Ele esperou até o último segundo, mas também é verdade que nesse último segundo ele foi salvo. Nunca desista de quem você ama, nunca desista. Elas podem, assim como aquele ladrão miserável, desperdiçar uma vida inteira e em seguida, no final, encontrar Jesus Cristo. Não se desespere, nem por você, nem por qualquer outra pessoa, porque nunca é tarde demais para encontrar-se com Jesus. Chegou a sua noite, chegou o seu dia. Hoje você vai ter um encontro com Jesus. Segunda coisa que essa história me ensina é que mesmo o pior pode ser salvo no último momento. Mesmo o pior. Às vezes nós ouvimos pessoas que duvidam da salvação no leito de morte. Não tem isso? Como se salvação no leito de morte nunca pudesse acontecer. Deixe-me ser claro para você. Essas coisas podem acontecer. Por que não? Se o homem está à beira da morte, por que ele não pensará no seu futuro? Por que ele não pensará na sua eternidade? Agora veja bem, eu não quero sugerir que alguém deva esperar até o último momento para ser salvo. Não é isso. Muito menos eu pretendo sugerir que alguém deva viver uma vida devassa, com a intenção de vir a Jesus pouco antes de morrer. Pessoas que vivem dessa forma não levam a sério o céu de Deus. Eu li a respeito de um missionário que trabalha só com pessoas no leito da morte. Um missionário que trabalha pregando o evangelho para pessoas que estão na reta final. E ele disse o seguinte: as pessoas morrem da maneira que vivem. As pessoas morrem da maneira que vivem. Eu tenho certeza que isso é verdade na maioria dos casos. Ninguém deve pensar que pode rir de Jesus por anos e em seguida, no último momento, se arrepender e abrir o coração para Jesus. Não combina. Entenda uma coisa: uma conversão no leito de morte pode acontecer. Isso às vezes acontece, mas não é o curso normal das coisas. Não é. Tanto quanto podemos dizer, o ladrão que confiou em Jesus não tinha conhecimento prévio de Jesus, o que torna a conversão dele ainda mais notável. Que ninguém use esse exemplo como uma razão para atrasar a sua vinda a Jesus. Querido, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Eu tenho certeza que se esse ladrão pudesse falar conosco, ele diria: não demore, não espere, dê seu coração para Jesus hoje. O bispo anglicano J.C. Riley colocou as coisas dessa maneira: um ladrão na cruz foi salvo, que ninguém se desespere, mas apenas um, que ninguém se garanta nisso. O fato é que esse homem, que era um homem muito mau, foi realmente salvo no último momento, graças a Deus. Ele viveu uma vida absolutamente podre, mas ele teve uma morte cristã. Isso aconteceu por causa da graça de Jesus Cristo. Eu sei que algumas pessoas sentem que estão muito longe de Deus. Foram muito longe. Deus não vai me perdoar. Alguns se sentem tão escravizados por seus hábitos que se desesperam achando que nunca conseguirão ser livres. Muitas pessoas fariam qualquer coisa para serem perdoadas, mas elas pensam: para mim é impossível. Então eu quero colocar a questão claramente. Não importa em quantas camas você se deitou, não importa o que você andou bebendo, não importa com quem você tem andado por aí, não importa os pecados que você cometeu, não importa se você quebrou os 10 mandamentos, todos eles, um a um, no dia de hoje, isso simplesmente não importa.
você pode ser salvo aqui e agora. Se esse homem na cruz pôde ser salvo, qualquer um pode ser salvo. Se há esperança para ele, há esperança para você. Se ele pôde ir para o céu, você também pode. Se Jesus o levou, certamente ele levará você também. Terceira e última lição que essa história me ensina é que Deus tornou a salvação tão simples que qualquer pessoa pode ser salva. Veja o que nós temos nessa história: salvação independente de sacramentos. Esse homem nunca foi batizado, nunca tomou a ceia, nunca fez nenhum tipo de confissão dos seus pecados, mas ele foi para o céu. A gente tem salvação aqui independente da igreja. Esse homem nunca foi à igreja, nunca veio à frente para uma oração, nunca frequentou aulas da classe bíblica, nunca entregou o seu dízimo, mas ele foi para o céu. O que temos aqui? Salvação independente de boas obras. Esse homem não podia dar esmolas, não podia tocar numa banda, não fez parte de um coro de igreja, não pôde trabalhar num ministério, não pôde servir a uma boa causa. Para esse homem não havia nenhuma maneira de ser salvo, a não ser pela misericórdia de Deus. Nós queremos uma prova de salvação, ou de que a salvação é pela graça de Deus e não pelas obras. Aqui está, nós temos esse caso. O ladrão moribundo foi pregado com seus pés e mãos na cruz. Ele não podia fazer nada por ele, literalmente. No entanto, pela infinita graça de Jesus, ele foi salvo. Ninguém nunca recebeu uma garantia tão forte do próprio perdão como esse homem recebeu. Morrendo criminoso, foi para o céu. A gente quer uma prova de que os sacramentos e as ordenanças não são absolutamente necessários para a salvação? Que os homens podem ser salvos sem que eles pudessem ter participado dos sacramentos? Nós temos esse caso diante de nós. O ladrão moribundo nunca foi batizado, não pertencia a nenhuma igreja, nunca nem participou da ceia do Senhor, mas ele se arrependeu, confiou, portanto, foi salvo. Ele foi perdoado antes de viver um único dia como homem justo. Perdoado. Em um momento de transformação, um homem que não estava apto para viver na terra, se tornou apto para ir para o céu. Um único momento. É assim que Jesus faz. É dessa maneira que Jesus faz. Um único momento basta para ele transformar a sua vida. Queridos, eu me coloco na mesma posição que esse homem. Eu reivindico a mesma misericórdia. Todos nós chegamos ao céu da mesma maneira, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, não por causa da igreja, não por causa dos sacramentos ou das ordenanças. É misericórdia, é graça, é amor que nos salva. Tudo que Deus quer de nós, e tudo que Deus vai aceitar de nós, é uma fé simples no seu Filho Jesus Cristo. Quando a gente coloca a nossa fé no Senhor, naquele exato momento, nós somos salvos. Salvos. É tão simples. Você está pronto para morrer? Pastor Jubrael foi meu professor de evangelismo explosivo. Jubrael fez um voto a Deus quando ele era jovem. O voto era o seguinte: todo dia eu preciso pregar o evangelho para pelo menos uma pessoa, todo dia. Pregar o evangelho para uma pessoa, todo dia uma pessoa precisa ouvir o evangelho dos meus lábios. Ele era seminarista, ele vinha do seminário tarde da noite, desceu em Madureira, ia atravessar a linha do trem. Ele lembrou: meu Deus, hoje eu não preguei o evangelho para ninguém. Ele ia subir nas escadas, vinha descendo um homem negro, forte, e ele pensou: é para ele que eu vou pregar. E o homem vinha descendo as escadas, e o Jubrael para na frente do homem e pergunta: você está pronto para morrer? O homem respondeu: para morrer e para matar. O Jubrael: você está pronto para morrer?
Você está pronto para morrer? Você não tem nada a temer se você conhece Jesus. Você está pronto para morrer? Se você não conhece Jesus, você não está pronto para morrer. Você o conhece? E você vai fazer? E Jesus ainda não é o seu Salvador. Essa não é uma questão de ser membro da igreja, de ser batizado aqui. Não é isso. A questão é céu ou inferno. Essa é a grande questão. Essa é a grande pergunta. Você está pronto para morrer? Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Cabeça curvada, os olhos fechados. Eu tenho uma última pergunta. Você já entregou o controle da sua vida a Jesus? Recebendo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? É claro, o Evangelho se refere à vida aqui nessa terra, lógico. Mas não esqueça, o Evangelho traz promessa de vida eterna. O Evangelho fala de outra vida além dessa vida. E você não está pronto para morrer até que Jesus seja Senhor e Salvador da sua vida. É isso que faz a diferença entre céu e inferno. Não é qual igreja você frequenta, não é quanta esmola você dá, não é as boas obras, não é a sua honestidade. É se Jesus é ou não é Salvador da sua vida. Quando Deus olha lá do céu aqui para baixo, diferente de mim, Deus só vê dois tipos de pessoas. Eu vejo várias. Eu vejo homens e mulheres, eu vejo jovens e idosos, eu vejo negros e brancos, eu vejo ricos e pobres. Deus só vê dois tipos de pessoas: salvos e não salvos. De que lado você está? Por que deixar para amanhã a decisão mais importante da sua vida, que vai definir a sua eternidade? É hoje, é aqui, é agora. Entrega o teu coração para Jesus. Pastor, eu quero, como eu faço isso? É muito simples. Eu vou fazer uma oração, e eu convido você para repeti-la comigo, silenciosamente, palavra por palavra. Ore comigo a oração que eu vou fazer. As pessoas que estão ao seu redor não precisam ouvir, isso é entre você e Deus. Mas você vai repetir com fé no seu coração. E nessa oração eu vou ajudar você a entregar o controle da sua vida a Jesus. Você deseja isso? Então repita comigo a oração. Ore assim: Senhor Jesus, acabo de compreender o quanto preciso de Ti. Por isso, nessa noite, eu abro o meu coração e a Ti entrego o controle da minha vida. Perdoe meus pecados, limpa minha alma. E aí, no Teu reino, lembra-te de mim. Dá-me um lugar no paraíso, na Tua presença. Cabeça curvada, os olhos fechados. Você fez comigo essa oração? Seja você quem for,
membro desta igreja, membro de outra igreja, nosso amigo convidado, se você fez comigo essa oração, aí onde você está, por favor, levante a sua mão bem alto. Eu quero orar por você. Rapidamente, faça isso. Eu quero orar por você. Você orou comigo? Levante bem alto a sua mão. Eu vou orar por você. Deus abençoe você. Permaneça com a mão levantada, por favor. Deus abençoe você também. Lá na galeria eu estou vendo várias mãos. Deus abençoe vocês. Permaneça com a mão levantada, por favor. Mais alguém bem alto, levante a sua mão. Eu quero orar por você. Quero pedir que o Senhor segure na sua mão. Mais alguém bem alto, levante a mão. Meu irmão, minha irmã, tem alguém pertinho de você com a mão levantada? Você pode colocar a mão no ombro dele? Isso, Edilson, me ajude, por favor. Coloque a mão no ombro dela, lá na galeria. Coloque a mão no ombro dele, no ombro dela. Ore por ele, ore por ela. Isso. Vamos fazer isso nesse momento? Assim, isso mesmo. Isso mesmo. Ninguém sozinho. Um momento tão importante. Ninguém sozinho. Ninguém sozinho. Por favor. Isso. Tão importante. Você pela internet. Você está tomando uma decisão aí onde você está. Então, como gesto de fé, coloque a mão no seu coração. Eu não vou ver, claro. Deus está vendo. E principalmente Deus está vendo o seu coração. Vamos orar por essas pessoas. Pai, eu quero colocar todas essas vidas em tuas mãos. Eu sei que o Senhor as conhece. Sei que o Senhor sabe a história de cada uma delas. Agora, Pai, a minha oração é que o Senhor escreva os seus nomes no livro da vida. E o Senhor abençoe cada uma dessas pessoas, dando-lhes a graça de receberem Jesus e o céu de Jesus como herança de vida eterna. Usa essa igreja, Pai, para ser bênção na vida dessas pessoas. Que essas pessoas possam se conectar a essa igreja de uma maneira que elas possam dizer: essa é a minha família espiritual. E que o Senhor, através dessa igreja, abençoe muito, muito a vida e a família dessas pessoas. Eu oro, Pai, em Teu nome, e eu oro em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém.